Olá, príncipes e princesas. Mais uma vez, vamos lá, firmes na presença do Senhor. Então, feriadão prolongado e Páscoa, e muita gente sabe que se refere mesmo ao sofrimento que Jesus passou por nós e come chocolate. Enfim, é um conforto poder comer chocolate, desde que não esqueça o verdadeiro significado da Páscoa, que foi o que ele passou por amor de nós, um amor inquestionável, e a ressurreição dele. E é isso que a gente tem que focar sempre. Eu quero compartilhar Isaías 41, do 17 em diante, que ele diz aqui uma palavra maravilhosa também para gente que está começando, né? Mais uma semana na presença do Senhor. Então, diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Senhor de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanque de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Apresentai a mim a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Então, o rei de Jacó nos convida a apresentar a ele. Demanda é o quê? Uma questão. Então, qual é a sua questão? Puxa, eu já estou com a idade tal, ainda não casei. Eu trabalho tanto, eu acordo cedo, eu batalho, eu corro atrás, mas não consigo o emprego dos meus sonhos, não consigo. Mas eu não consigo. Mas eu quero tanto me casar, poxa, eu sou bonita, inteligente, eu trabalho, blá, 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 eu não consigo ninguém. Poxa, essa pessoa aí, a pessoa não é bonita, não trabalha, blá, blá, e conseguiu um cônjuge. Vai entender. Tem coisas que a gente não entende, mas não precisa, esse tipo de coisa a gente não apresenta ao Senhor, não. Mas a questão que a gente apresenta para Ele, olha aí, Deus, olha a intenção do coração aí dessa pessoa. Então, você se chega para Deus e você fala: Deus, eu estou gostando dessa pessoa, tal, assim, assim, o Senhor sabe, né? Mas se não é a tua vontade, se não é para me fazer feliz, Deus, isso aqui vem do céu ou do inferno? É o Senhor que está abrindo essa porta para mim ou é uma cilada? Essas coisas que o Senhor nos convida a apresentar para Ele. Que Ele é o que sabe o amanhã e Ele é que sabe o que está dentro do coração da pessoa. Tem tanta porta de emprego que abre e você pensa que vai ser uma bênção e é uma tribulação na tua vida. Sabe? E às vezes a gente, no auge da necessidade, aí a gente pensa que achou o amor da nossa vida, a gente pensa que achou a profissão que vai fazer a gente feliz, que a gente vai vencer e tal, e sabe, sai tudo pela culatra, então não dá certo. Então o Senhor nos convida aqui: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões. Tem tanta coisa boba, sabe? Tem tanto castelo de areia que a gente apresenta para Deus, sabe? Que não era nem para apresentar. Se você está gostando de uma pessoa comprometida, não apresenta para Deus, não. Porque Deus não vai tirar a pessoa de um e entregar para o outro. Deus não vai terminar o relacionamento, isso é lá nas trevas.
os espíritos das trevas que se encarregam disso aí. Mas as coisas de Deus não são assim. São firmes. E o Senhor quer saber de firmeza. Apresentai a mim as vossas firmes razões. Tem muita coisa que não é razão aos olhos de Deus, é razão aos nossos olhos. Olhos de futilidade às vezes. Então, tantas promessas que Ele faz. Abrirei rios no deserto. Olha que coisa boa. Mas se você está no deserto, levado pela mão de Deus, pelo Espírito de Deus, para crescer, para amadurecer, ok, tá tudo certo. Então você vai ver rio no deserto, que o Senhor é fiel. Para Deus não tem essa coisa, tá longe, tá lá no deserto, é impossível de chegar lá. Para Deus não tem essa distância. Se você estiver onde Deus plantou você, Ele não erra o teu endereço. Quando Ele der a ordem para o anjo dele ir lá e levar a tua bênção, Ele não vai entregar na porta errada. Mas quando você não está onde Deus quer que você esteja, então não vai chegar a bênção, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É por aí as coisas. Então a palavra é essa. Vamos continuar orando pela nação, continuar orando pelos líderes. Deus sabe o que faz. Não tem faraó que Deus não derrube do cavalo. Sabe, é no tempo de Deus, não tem faraó que resista. Quando Deus disser chega, chegou mesmo. Então, esse faraó pode ser um líder, um chefe, um cônjuge, uma doença, uma fatalidade, uma dificuldade. Coloca diante de Deus e vamos orar, né? Pai querido, muito obrigada, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Eu quero só Te agradecer, Senhor. Muitas vezes a gente não entende, Pai querido, mas Tu, Senhor, és o dono do entendimento, és o dono da sabedoria. Tu és o onisciente, onipresente, onipotente, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Isso não dá para questionar, Senhor, que a Bíblia é a Tua palavra, que é o conforto que nós precisamos, é o alimento do nosso espírito. Deus, ser com aqueles, Senhor, que estão em leito de dor, Pai querido, ser também com as pessoas que nos ferem sem razão. Às vezes nem elas mesmas entendem porque fazem isso, mas que Tu possas quebrantar os corações dessas pessoas, Pai querido, que não entendeu ainda o Teu Evangelho, não entendeu ainda Tuas ordens, que é para o nosso bem. E, Senhor, eu quero Te agradecer pelo pão, pelo teto, pela água que a gente tem ainda para beber, Senhor, pela nossa cama quentinha. Oh, Pai, são tantas bênçãos, tantas coisas que temos para agradecer, Senhor, e muitas vezes a gente esquece de agradecer, esquece de ter comunhão contigo, mas eu quero Te agradecer também por essa pessoa, Senhor, que está com o coração quebrantado e contrito, e a Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Salva e liberta essa pessoa, Senhor, das amarras do maligno, Pai. Em nome de Jesus, essa pessoa que Te clama dia e noite, Pai, liberta, liberta, liberta. Dá força, Senhor. Então, Pai, é isso que eu quero Te pedir e Te agradecer. Em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por orar comigo, por ter paciência comigo. Nem sempre dá para postar vídeo, mas sempre que der, sempre que puder, é a minha oferta para Deus, independente de quantas pessoas. Então, a Bíblia diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então é isso que a gente está fazendo. Temos 2, temos 3, temos 30,
E Deus é quem sabe, Deus vai trazendo as pessoas que vão orar de coração sincero uns pelos outros. Amém? Graça e paz.